Existe um momento muito sutil em que nada aconteceu, mas algo já mudou. Não houve toque, não houve beijo, não houve promessa quebrada. Só um olhar que demorou um pouco mais. Uma conversa que parecia inocente demais. Um sorriso que não deveria ter causado tanto impacto. E às vezes, é assim que começa. Durante anos a pergunta foi simples. Quem trai mais? Homens ou mulheres? As estatísticas antigas apontavam para os homens. Eles admitiam mais, apareciam mais nas histórias e carregavam essa fama quase como um rótulo inevitável. Mas o mundo mudou. As relações mudaram, a dinâmica mudou, as oportunidades mudaram. E quando as oportunidades mudam, o comportamento também muda. Hoje, nas gerações mais jovens, a diferença numérica entre homens e mulheres é cada vez menor. Quase um empate silencioso. E isso nos obriga a olhar além do número, porque talvez a questão nunca tenha sido quantidade. Talvez sempre tenha sido motivação. Homens, em média, relatam impulso, desejo imediato, validação rápida. Uma confirmação de que ainda são desejados, ainda são vistos, ainda têm poder de atrair. Mas quando olhamos com mais profundidade, percebemos que muitas vezes não é apenas desejo, é insegurança, é medo de não ser suficiente, é necessidade de reafirmação. E as mulheres? Durante muito tempo, trair significava arriscar muito mais. Julgamento, perda de estabilidade, exposição social. Hoje existe mais autonomia, mais independência, mais escolha. E com escolha, vem responsabilidade. Muitas mulheres relatam que a traição começa muito antes do contato físico. Começa na carência emocional, na sensação de não ser ouvida, de não ser vista dentro da própria relação. E então surge alguém que presta atenção, alguém que valida, que elogia, que a escuta, e isso é poderoso. A traição moderna raramente começa com o corpo. Ela começa com a mente, com a fantasia, com a comparação silenciosa, com a curiosidade. As redes sociais ampliaram isso. Hoje, qualquer pessoa pode receber atenção a qualquer hora, sem sair de casa, sem ser percebida. Uma mensagem, um elogio, um "pensei em você". Pequenos estímulos que ativam algo profundo. E aqui está um ponto delicado. Quando alguém trai, nem sempre é porque deixou de amar. Às vezes é porque deixou de se sentir amado. Às vezes é porque se sentiu invisível. Isso não justifica, mas explica. E explicação é diferente de desculpa. Existe também uma diferença psicológica interessante. Alguns homens conseguem dissociar emoção e ato físico com mais facilidade. Algumas mulheres relatam maior envolvimento emocional antes de cruzar esse limite. Mas essas são tendências, não regras. Porque no fim, o que realmente está em jogo é vulnerabilidade. Todos nós queremos conexão. Todos nós queremos desejo. Todos nós queremos sentir que importamos. E quando essa necessidade encontra a oportunidade, a linha pode começar a se mover. Não é sempre uma decisão abrupta. Às vezes é gradual. Uma conversa que se torna frequente. Um segredo pequeno, depois outro. E quando percebemos, já existe algo que precisa ser escondido. Talvez a pergunta "quem trai mais" nos distraia do que realmente importa. Talvez a pergunta mais honesta seja: o que faz alguém cruzar esse limite? Solidão dentro do relacionamento, falta de diálogo, tédio emocional, busca por validação ou simplesmente falta de maturidade para encerrar um ciclo antes de iniciar outro. Traição não começa no encontro, começa na omissão. Começa quando alguém escolhe não falar o que está sentindo, quando guarda a frustração, quando prefere fugir ao invés de enfrentar. E então voltamos à pergunta inicial. Homens traem mais? Historicamente, sim. Hoje, os números se aproximam. Mas talvez o dado mais importante não esteja na diferença entre gêneros. Esteja na facilidade atual, na constante exposição à possibilidade. Nunca fomos tão conectados. E talvez nunca tenhamos sido tão testados. Existe sempre um momento antes da escolha final. Um instante silencioso em que ainda é possível parar. E é nesse instante que caráter e desejo se encontram. Nem sempre vence o mais forte. Nem sempre vence o mais racional. Vence quem está mais consciente. Talvez a traição não seja sobre homens ou mulheres. Talvez seja sobre como lidamos com nossas próprias carências, sobre como enfrentamos o vazio, sobre como buscamos fora aquilo que não conseguimos construir dentro. E talvez a pergunta mais difícil não seja quem trai mais, mas quem está disposto a olhar para si mesmo antes de cruzar a linha. Agora eu deixo você com essa reflexão. Se surgisse alguém que te oferecesse exatamente o que está faltando hoje, você perceberia o risco? Ou só perceberia quando já fosse tarde? Se inscreva no canal para mais conteúdos sobre relacionamento, psicologia emocional e comportamento humano. Se você quer ouvir as histórias que ninguém conta, se quer entender o lado que quase sempre é ignorado,
Então se inscreve no canal agora, porque aqui a verdade aparece. E no próximo vídeo, talvez você não esteja preparado. Se essa história mexeu com você, se em algum momento você se viu aqui, então esse canal é para você.